Muito boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso segundo webinar da NSF, desse ciclo de webinar que estamos fazendo no Brasil e também na América Latina. Agradecemos todos aqueles que estão nos acompanhando nessa oportunidade e que já estão conectados em nossa plataforma. Agradecemos também a todos que se inscreveram neste webinar, o que nos permite continuar essa divulgação com todos os conteúdos que nos interessam, né? Todos nós profissionais da indústria de alimentos. Bom, este ano é um ano muito especial para a NSF International, pois a gente está comemorando 75 anos em nossa missão, que é proteger e melhorar a saúde humana e o meio ambiente. Para aqueles que estão acabando de se conectar em nosso webinar, vamos contar um pouquinho da nossa história, que acontece desde 1944, que foi fundada como parte da Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan. A NSF International ela evoluiu de uma pequena fundação que era focada em padronizar os requisitos de saúde e segurança dos alimentos para uma organização global sem fins lucrativos, comprometida com a proteção da saúde e segurança humana em todo o mundo. Ao longo dos anos, a NSF International vem trabalhando com agências governamentais, instituições acadêmicas e organizações públicas e privadas para solucionar problemas de saúde pública mais importante no mundo, né? Bom, o serviço da NSF está disponível em 175 países, através de 61 escritórios e laboratórios, e em nossa região tem escritórios estratégicos no México, Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Brasil. Nos dias de hoje, a NSF ela está empregando mais de 2.800 profissionais em todo o mundo e juntos vem promovendo o desenvolvimento de normas de saúde, analisando, auditando e certificando produtos para a indústria de alimentos. Hoje, em nosso webinar, nós vamos revisar a atualização da norma FSC 22000 na versão 5, no esquema de norma FSC 22000 versão 5 e a norma ISO 22000, que foi atualizada em 2018. Para isso, nós contamos aqui com a presença da nossa instrutora, consultora, especialista em qualidade e segurança dos alimentos, auditora líder na FSC 22000, Camila Miré. Camila, nós agradecemos muito a sua presença, mas antes vamos falar um pouquinho aí do seu histórico, né? A Camila ela já vem trabalhando na indústria alimentícia em diversos segmentos, atuando em consultoria há mais de 10 anos, tendo atuado diretamente na área de qualidade e segurança dos alimentos, na parte de derivados de tomate e massas alimentícias. Vou passar a palavra para a Camila e agradeço muito a sua presença. Boa tarde a todos. Vinícius, obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar então sobre as alterações na versão 2018 da norma ISO 22000 em relação à versão 2005. Vamos também falar sobre os efeitos dessa atualização no esquema FSSC 22000 na versão 5. Então vamos falar um pouquinho sobre os prazos, como as empresas vão precisar se preparar. E também explicar, né, sobre as principais mudanças e orientar sobre as modificações necessárias ao sistema de gestão da segurança de alimentos. Nós vamos também ter, vocês devem ter percebido que tem um chat, né, à disposição de vocês para que vocês possam depois fazer perguntas. Antes da gente iniciar a nossa apresentação, gostaríamos também de conhecer vocês. Então, conhecer um pouquinho sobre o perfil de vocês, em que área vocês trabalham, né? Se vocês são consultores, auditores,
instrutores de treinamento ou se trabalham na indústria, se é uma indústria que já tem FSSC implementada ou se vocês estão ainda em fase de preparação. Vai abrir, então, agora uma tela para que vocês possam responder a estas perguntas. Então, por gentileza, eu peço para que todos cliquem, então, no que seria mais adequado ao seu perfil hoje. Se você trabalha numa empresa certificada, se está implementando só a ISO 22, a FSSC, se você é consultor, auditor ou tem uma outra ocupação, um outro trabalho. Vamos dar, então, alguns minutinhos para que vocês possam começar a responder. Já temos, então, 31 respostas por enquanto, temos 44 pessoas por enquanto conectadas, tem gente entrando ainda. Vamos verificar aqui, 32 respostas, vamos dar mais um minutinho. Ok, vamos ver aqui os nossos resultados. Muito bem, olha, 21% das pessoas estão trabalhando em empresas já certificadas, né, na FSSC, empresas implementando o ISO 22, outras implementando também a FSSC, temos consultores, auditores, e a maioria do pessoal é de outro ramo, outra ocupação, né. Então, é importante a gente conhecer o perfil de vocês para que a gente possa fazer um webinar o mais adequado possível, o mais voltado ao público em especial, né? Então, muito bem, acho que já podemos passar para a próxima. Ok, muito bem. Pessoal, ao longo da nossa apresentação, vocês vão perceber que nos nossos slides nós temos alguns textos que estão marcados em vermelho, que são algumas reflexões que nós vamos fazer ao longo dessa apresentação. São tópicos que a gente recomenda que vocês considerem, ou reflexões, o que precisamos fazer para atender esse requisito, o que isto significaria para o nosso sistema de gestão da segurança de alimentos, algumas notas e comentários para que vocês possam refletir e considerar na empresa. Tá? Então, isso vai aparecer ao longo do nosso treinamento. Quais são os documentos importantíssimos para nós nesse momento, né? Então, primeira parte, a ISO 22000-2018, que é a nossa norma de referência, né? Requisitos de segurança de alimentos para qualquer organização em sistemas de gestão, né? Notem que vocês vão perceber em alguns momentos aparece 22.000/2019. Quando a gente fala ISO 22000/2019, a gente está se referindo à versão brasileira. E a versão original é do ano de 2018. Então, na realidade, é a mesma norma. A única diferença é que uma é em inglês, né? Então, a versão 2018 original é em inglês, foi publicado ano passado. E a nossa tradução em português saiu esse ano, portanto, ela é 2019. Mas é a mesma norma, né? Depois, é importante que a gente faça uma avaliação, né? Uma leitura também da mudança, uma análise, né, da versão 2005 versus 2018. Na própria ISO 22000/2018, ao final da norma, tem uma tabela que tem as diferenças
que aparece entre uma versão e outra. Então, é importante vocês darem uma olhada nisso para que vocês possam identificar quais foram as principais mudanças e vocês possam também implementar na empresa. E o terceiro ponto é o próprio esquema FSSC na versão 5. Ele já está disponível no website, né, da FSSC 22000. Então, vocês podem baixar esse documento a qualquer momento, gratuitamente, né? Então, essa parte do esquema em si, ele está disponível na FSSC, no site deles, então, fssc22000.com. Hoje, ela está disponível apenas em inglês, por enquanto, porém, pela própria informação da FSSC, está prevista agora para o mês de setembro a publicação da tradução em português. Então, em breve, a própria FSSC 22000 ela vai disponibilizar para nós o documento, né, do esquema versão 5 em português, para facilitar a nossa vida aqui, né, facilitar o entendimento. Então, é importante que vocês leiam isso, que vocês já tenham contato com isso. Todas as mudanças são muito importantes. Agora vamos falar um pouco qual é a diferença entre a ISO 22000 e a FSSC 22000. Né? Então, a ISO 22000 ela é uma norma de sistema de gestão da segurança de alimentos. Ela não inclui programa de pré-requisitos específicos. Por quê? Porque ela sozinha, ela por si só, ela é aplicável a qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos. Portanto, não teria como, dentro da ISO 22000, a gente detalhar o programa de pré-requisitos, porque cada empresa na cadeia produtiva de alimentos, ela teria um programa de pré-requisitos diferente, né? Então, a indústria de embalagens é um, serviços de alimentação é outro, agricultura é outro, indústria alimentícia é outro. Por isso que ela não tem o detalhamento do programa de pré-requisitos. Então, ela sozinha não é reconhecida pela GFSI, né, pela Global Food Safety Initiative, pela Iniciativa Global da Segurança de Alimentos. Então, a ISO 22000 sozinha não é reconhecida. Já o esquema FSSC, ele é um padrão reconhecido pela GFSI. E o que ele engloba? Ele engloba, então, né, os programas de pré-requisitos através das nossas ISO-TS, né, das nossas especificações técnicas ISO/TS, então a série de normas ISO-TS 22002, tracinho 1, que é para a indústria alimentícia, tracinho 4 para a indústria de embalagens e por aí vai, né? Além disso, a FSSC também possui requisitos adicionais para atender a todos os critérios do GFSI, de segurança de alimentos, para atender a todas as expectativas das partes interessadas. Então, isso é bem importante, né? Então, a FSSC, na verdade, ela engloba a própria ISO 22000, a ISO-TS, o programa de pré-requisitos e mais os requisitos adicionais. Por isso que a gente chama a FSSC de esquema e por isso que esse conjunto completo foi reconhecido pela GFSI. E o que mudou, então, no nosso pacotão da FSSC 22000, né? Nessa coluna da esquerda, que é a nossa versão 4.1, que é a versão atual que nós temos no momento, este ano de 2019, ela engloba a nossa ISO 22000-2005, aqui no Brasil é NBR ISO 22000-2006, mas é a mesma norma. Então, engloba a ISO 22000 na versão 2005, engloba o nosso programa de pré-requisitos ali detalhado na nossa ISO-TS 22002 e os requisitos adicionais da FSSC, que a gente pode citar aqui. A gente tem a parte de gestão de serviços, temos a rotulagem dos produtos, Food Defense, Food Fraud, né, as prevenções das fraudes alimentares. A gente tem o uso do logotipo da FSSC 22000, a parte de gestão de alergênicos e do monitoramento ambiental. Então, esses são os requisitos adicionais. Na versão 5 da FSSC, o que mudou?
Primeira grandíssima mudança, a mais relevante, a versão da norma ISO 22000. Então, agora a gente vai utilizar, né, a partir da versão 5 na FSSC, a gente vai usar a ISO 22000 na versão 2018. O nosso PPR, Programa de Pré-Requisitos, ISO-TS, não foi alterado, ele permanece exatamente o mesmo que vocês provavelmente já conhecem, já implementaram na empresa. E nos requisitos adicionais, teve pequeníssimas alterações no texto, em algumas informações, porém os requisitos em si, os temas, esses que eu comentei, eles permanecem os mesmos. Então não há requisitos adicionais diferentes para quem está na indústria alimentícia, de ingredientes também, né, de aditivos, embalagens e alimentação animal. Os temas continuam sendo os mesmos. Teve apenas uma pequena mudança no formato do texto, né? Por exemplo, no logotipo da FSSC, ele deixa claro que a gente não pode utilizar o logotipo da FSSC, empresas certificadas não podem usar o logotipo em embalagens, produtos, rótulos, caixas de embarque e nenhuma outra forma, né, nem o logotipo e nem qualquer menção à certificação. Portanto, as empresas não poderão de forma alguma mencionar FSSC 22000 em seus rótulos, em seus produtos e suas embalagens. Então, o texto foi clareado nesse sentido, né? Ele foi esclarecido nesse sentido. A gente já entendia que o logotipo não era permitido, porém agora a gente tem claramente descrito no texto do requisito adicional sobre o logotipo de que não podemos utilizar nenhuma menção à FSSC na embalagem do produto, no rótulo, em caixas, etc. Como é que está agora a nossa nova ISO 22000 na versão 2018? Ela apresenta uma estrutura diferenciada que a gente chama de estrutura de alto nível. As normas de sistema de gestão da família ISO, elas começaram a passar por uma série de mudanças, uma padronização desde 2012, 2013, onde dentro do anexo SL, que é um documento da ISO, né, lá no ISO Guide, lá na parte de concepção das normas de sistema de gestão, foi estruturado nesse anexo SL que as normas de sistema de gestão deveriam, a partir então desse período aí de 2012 a 2013, obedecer a uma estrutura macro geral, né? Então, essa estrutura de alto nível são os capítulos da norma, os capítulos principais. Então, a estrutura da norma, tanto da 22.000, segurança de alimentos, quanto a 9.001, qualidade, 14.001, meio ambiente, se vocês pegarem todas essas normas, vocês vão ver que todas elas estão numa mesma estrutura, estão num mesmo modelo, de forma geral, bastante alinhado, né? Todas elas trazem também abordagem baseada em risco, então abordagem de processo, ciclo PDCA, o que fica muito mais fácil também das empresas integrarem com outras normas de sistema de gestão. Então, facilita bastante essa integração e esse entendimento dentro das organizações. Então, preparem-se para vocês verem dentro da ISO 22000. Vocês vão perceber o ciclo PDCA, vocês vão perceber a abordagem de processo e vocês vão perceber também a mentalidade de risco. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, aqui tem um quadro comparativo, né, de como ficaria o nosso PDCA, tanto na versão 2005 como na versão 2018. A versão 2005, ela tinha uma estruturação, uma formatação onde era difícil a gente conseguir, de fato, enxergar
um PDCA clássico dentro dela, né? Então, vejam que os capítulos 4, 5 e 6 da versão 2005 era o nosso planejamento do sistema de gestão. Na versão 2018, a gente vai contemplar os capítulos 4, 5, 6 e 7. Então, contexto da organização, liderança, planejamento e apoio. Na versão 2005, o nosso executar, o D, né, o do, era o capítulo 7. Então, na versão anterior era o capítulo 7, que é a realização, e na versão atual, né, a 2018, que vai entrar agora em vigor, é a operação, capítulo 8. E na versão anterior, 2005, validação, verificação e melhoria do sistema de gestão, seria tanto o C quanto o A, né? Então, um único capítulo englobava o check, né, o C, o revisão, verificação, e a parte da ação, da melhoria, que agora ficou desmembrado em 2 capítulos, na versão 2018, no capítulo 9, a avaliação de desempenho seria o nosso check, no PDCA, e a melhoria, que é o último capítulo, seria o capítulo do ACT, né, da ação, o A do PDCA. Então, a estruturação da norma, vocês vão perceber que ela já segue um raciocínio muito mais lógico mesmo em relação a PDCA, né? Então, um planejamento, depois realmente fazer, implementar, avaliar o desempenho e melhorar. Então, segue realmente um modelo de PDCA bastante evidente, coisa que na versão 2005 a gente tinha um pouco mais de dificuldade de conseguir enxergar. Aqui a gente consegue ver o uso do ciclo PDCA, né, do conceito PDCA, dentro da ISO 22000-2018. Então, na cláusula 0.3 dela, ela fala da abordagem de processo. Então, processo são aquelas atividades interrelacionadas, interativas, que transformam entradas em saída, que transformam matérias-primas em produtos, por exemplo, né? Então, dentro da ISO 22000, a gente tem dois PDCAs, na realidade. A gente tem um PDCA no nível organizacional e um PDCA no nível operacional. Então, o PDCA do nível organizacional é o que a gente viu no slide anterior, que é essa primeira parte aqui, né? Então, se a gente colocar aqui, né, ó. Então, esta primeira parte aqui, isto daqui é o nosso PDCA organizacional, que é o que a gente viu no slide anterior, que seria o da norma. Então, capítulos 4, 5, 6 e 7 é o planejamento, o 8 é a operação, é o fazer, o 9 é o check, a avaliação de desempenho, e o 10, a melhoria, que é o act. Depois, a gente tem dentro do capítulo da operação, dentro do capítulo 8, a gente abre, né, o planejamento e controle operacional. E aí, dentro da operação, a gente também tem um PDCA. Então, a gente vai planejar desde os nossos programas de pré-requisito, rastreabilidade, os nossos procedimentos de prontidão e resposta a emergências. Vamos fazer o nosso estudo, né, de análise de perigos, validar as medidas de controle, a gente vai definir quem que vai ser PTRO, PCC, vai estabelecer o nosso plano de controle de perigos e vai planejar as atividades de verificação. Isso tudo é no P, do planejamento operacional. Para execução, aí a gente vai implementar o plano de controle de perigos, monitorar os PCCs e PTROs, controlar esse monitoramento e medição e controlar os produtos e processos não conformes. Isso é a operação em si, é o fazer. Depois a gente vai fazer o nosso check, então a gente vai pegar as atividades de verificação, implementar e avaliar os resultados das atividades de verificação, analisar esses resultados. Esse é o check da operação. E, por fim, o ACT, a melhoria, né, a ação dentro da operação, seria a atualização das etapas preliminares e dos documentos relacionados aos programas de pré-requisito e ao plano de controle de perigos. Então, esse seria o nosso PDCA operacional.
A norma, então, ela está agora definida com 10 capítulos. Antes nós tínhamos 8 na versão 2005 e agora nós temos 10. Então, na seção 1, que é do escopo, já existia na versão 2005. Em geral, continua mais ou menos a mesma estrutura, porém ele esclarece um pouco sobre recursos internos e externos que podem ser usados para atender aos requisitos da norma, melhorou o texto e também trouxe com clareza a questão da abordagem de processo, o ciclo PDCA e a mentalidade de risco, que na versão 2005 a gente já não tinha isso com tanta clareza, né? O capítulo 2, de referências normativas, na versão 2005 a norma chamava a ISO 9000. ISO 9000 é aquela parte de fundamentos e vocabulários de sistemas de gestão, né? E agora, na versão 2018, nós não temos mais nenhuma referência normativa. Por quê? Porque a gente vai perceber no capítulo 3, em termos e definições, que todos os termos e definições que a gente precisa, eles estão presentes nesse capítulo 3, nessa seção 3. Então, antes, na versão 2005, a gente tinha apenas 17 definições e agora a gente foi para 45 definições. Então, por exemplo, uma definição que não existia na versão 2005 e que apareceu na versão 2018 foi o conceito de nível aceitável. Então, nível aceitável do perigo, todo mundo sabia o que era e entendia na versão 2005, mas não tinha um termo e definição esclarecido para isso na seção 3, né? Outro termo importante que foi incluído, perigo significativo para a segurança de alimentos. Então, a gente tem perigos para a segurança de alimentos e os perigos que são significativos para a segurança de alimentos, né? Também uma palavra importante que deixou de aparecer foi a eliminação de um perigo, né? Então, agora a norma só fala em prevenir / evitar um perigo ou reduzir a níveis aceitáveis. Também houve uma melhoria nas definições de PCC e PPRO, deixando mais claro, né, o papel de cada um deles. Então, PCC e PPRO têm uma definição mais clara. E também houve um esclarecimento dos conceitos de validação, verificação e monitoramento, que na versão 2005 era um pouco confuso. As pessoas tinham um pouco de dúvida em que momento eu faço uma validação, uma verificação, o que é um monitoramento. Então, isso agora está muito mais claro. Para as pessoas que, por acaso, já conhecem a ISO 9001-2015, por exemplo, vocês vão perceber que tem muitos termos e definições que são comuns à ISO 9001-2015 também, o que facilita bastante para quem tem sistema de gestão integrado. Então, a gente teve uma revisão aí significativa do capítulo de termos e definições. Esse eu recomendo que vocês peguem a norma, né? Já existe ela em português, NBR ISO 22000-2019, e deem uma lida, então, nesses termos e definições. Agora, entrando na norma em si, né, nos requisitos que são auditáveis, que são desse sistema de gestão em si. Então, a norma agora, em vez de terminar no capítulo 8, ela vai até o capítulo 10. O primeiro capítulo é o contexto da organização, né? Então, é um título completamente novo, é um olhar completamente novo sobre a norma. Isso faz parte, então, do nosso planejamento, do PDCA, e do que se trata este primeiro capítulo, né? Então, ele vai dizer um pouco sobre o contexto da organização. A organização vai precisar determinar questões externas e internas, pertinentes a seu propósito, que afetem a capacidade de alcançar o resultado pretendido do sistema de gestão. Essa é uma cláusula completamente nova. É importante que a gente pare para pensar quais seriam os fatores internos e externos que são positivos ou negativos para a empresa, né? O que impacta o nosso sistema de gestão da segurança de alimentos? O que poderia afetar
negativa ou positivamente a nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos de segurança de alimentos. Sugere-se, né, a gente recomenda o uso de ferramentas como, por exemplo, Canvas, SWOT, fazer planejamento estratégico da organização ou simplesmente fazer uma lista dessas questões internas e externas. Essa informação é muito importante para que a gente possa também desenvolver o escopo do sistema de gestão no capítulo 4.3 mais à frente, né? É importante também, né, dentro dessa cláusula, ele tem uma notinha de rodapé na norma, que fala ali, né, para se considerar os aspectos legal, tecnológico, competitivo, aspectos de mercado, cultural, social, econômico, quando a gente estiver levantando esses fatores internos e externos, né? E a norma também pede para identificar, analisar criticamente e atualizar essas informações sobre essas questões. E aí é importante a gente ter em mente, né, quem vai fazer isso, quantas vezes isso é feito, quem é o responsável, como que isso vai estar descrito, como é que essas mudanças são gerenciadas, como que elas são analisadas criticamente e atualizadas. Então é importante que a empresa faça essa consideração. Depois, no capítulo 4.2, é a parte de identificar, né, e entender as necessidades e expectativas das partes interessadas. As partes interessadas são aquelas que afetam o nosso sistema de gestão, a nossa organização, são afetadas ou se percebem afetadas pelas nossas atividades, pelo nosso sistema de gestão, pela nossa organização, né? Então, a gente vai precisar identificar quem são essas partes interessadas, analisar e atualizar as informações sobre essas expectativas, necessidades e requisitos das partes interessadas. Então, aqui também, né, a informação dessa parte é muito importante, é o segundo elemento-chave para a gente desenvolver o escopo da organização. E essas informações devem ser identificadas, analisadas criticamente e atualizadas. Por exemplo, num evento recorrente, tal como na análise crítica pela direção. Então, vejam que a norma ela está muito mais estratégica, ela está muito mais inserida na organização como um todo. Então, ela requer realmente que se avalie todo esse cenário e que a empresa realmente entenda quem são essas partes e como elas nos influenciam e o que elas esperam de nós, né? Quais são as expectativas e necessidades. Depois, com essas duas informações, a gente vai determinar o escopo do sistema de gestão. O escopo é a abrangência, são os limites de aplicação do nosso sistema de gestão. Então, para a gente determinar o escopo, a gente precisa especificar quais são os produtos, serviços, processos e locais de produção que são cobertos pelo nosso sistema de gestão da segurança de alimentos. Esta informação deve ser documentada, então a norma pede claramente que a gente documente qual é o nosso escopo. Importante salientar que o termo serviços foi adicionado ao requisito de definição do escopo, então esse requisito do escopo já existia na norma anterior e agora foi esclarecida essa questão de serviços, né? Então, atividades que podem influenciar a segurança do alimento e dos produtos finais da organização. Então, a gente vai precisar englobar no escopo todos esses serviços dos serviços, produtos, processos e locais cobertos pelo nosso sistema de gestão. Importante a gente salientar que escopo de certificação, aquilo que aparece no certificado da FSSC ou da ISO 22000 é uma coisa, né? Escopo do sistema de gestão é quais são todos os processos, áreas abrangidas, produtos, linhas de produção, serviços incluídos, locais de produção. Então, é algo mais amplo, né? O que está lá no certificado é produção de tal alimento. E, obviamente, que o escopo do nosso sistema de gestão não é apenas restrito à produção em si. A gente tem todos os outros processos de apoio,
a gente tem serviços associados, a gente tem um site ou múltiplos sites eventualmente, a gente tem uma área física, temos linhas de produção. Então, é importante a gente deixar claro que uma coisa é o escopo de certificação, que aparece escrito no certificado. O outro é a abrangência do nosso sistema de gestão, aonde ele é aplicável, em quais processos, produtos, serviços e locais de produção ele é aplicável na nossa organização. Depois, a norma chama, né, Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos. Isto existia também na versão 2005, no próprio capítulo 4. Ele dizia, né, que a organização deve documentar, estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão. Agora ele tirou a palavra documentar, então ele trouxe estabelecer, implementar, manter, e trouxe atualizar e melhorar continuamente o sistema de gestão. Então, aqui a gente já consegue ver um PDCA na própria intenção da norma, né? Então, é importante que a gente mapeie quais são os processos que fazem parte do nosso sistema de gestão, para que a gente consiga realmente fazer esse PDCA, né? Planejar, estabelecer, implementar, manter, atualizar e melhorar. Então, é um PDCA sobre o nosso sistema de gestão. Então, a norma esclareceu esses itens. Já no capítulo 5, que ainda faz parte do nosso planejamento, o antigo tema, né, o antigo título era responsabilidade da direção. E agora nós temos a palavra liderança. Ficou muito mais abrangente, ficou muito mais aberto não só para a alta direção, mas para gestores, líderes, supervisores, e nos convida a ter um envolvimento muito maior dessas pessoas no sistema de gestão, né? Então, o capítulo 5.1 de liderança e comprometimento, antes era o compromisso da alta direção, então agora já temos um novo título. Aparece, né, uma maior ênfase na demonstração da liderança e comprometimento por parte da direção. Por exemplo, um dos deveres da alta direção é dirigir e apoiar pessoas e mostrar aos líderes, né, a importância da responsabilidade deles perante o sistema de gestão, perante a segurança de alimentos, né? Então, aqui é muito importante, né, a gente ter um alinhamento estratégico, integração do sistema de gestão com os objetivos do negócio da empresa. Vejam como está cada vez mais estratégico. Recursos, comunicação, eficácia, melhoria contínua. Então, mais do que nunca, o sistema de gestão da segurança de alimentos, ele é da organização como um todo. Ele permeia os objetivos do negócio, ele permeia o planejamento estratégico da empresa. Não é só de um determinado setor ou não é só da equipe de segurança de alimentos, é algo da organização como um todo. Em relação à política, né, a política traz aqui que ela deve ser apropriada ao contexto e ao propósito da organização, deve fornecer uma estrutura para estabelecer os objetivos, atendimento a requisitos legais do cliente, compromisso com a melhoria contínua e também fala de considerar as competências do pessoal, comunicação interna e externa. Ela também deve ser documentada, comunicada, entendida e aplicada a todos os níveis da organização. Então, está mais clara essa questão de entendimento e aplicação da política em todos os níveis da organização. Então, a política ela é da empresa como um todo. E é importante, então, que a política, né, vocês façam uma avaliação crítica da política da empresa para ver se ela atende a todos esses novos requisitos. Em relação à parte 5.3, funções, responsabilidades e autoridades organizacionais, deixou um pouco mais claro que as responsabilidades e autoridades devem ser entendidas, não só definidas e comunicadas, mas entendidas. A alta direção também vai definir a responsabilidade por indicar o líder, né, o nosso coordenador da equipe de segurança de alimentos, e ela continua trazendo aquele requisito de que todas as pessoas devem relatar problemas do sistema de gestão para o pessoal designado.
Então, houve então uma mudança nesse capítulo. Vejam que é só isso, o capítulo 5, né? Análise crítica pela direção foi parar no capítulo 9, a parte de prontidão e resposta a emergências foi parar no capítulo 8, a comunicação foi parar no capítulo 7, então também teve uma redistribuição destes requisitos ao longo da norma. Eles continuam existindo, mas agora eles aparecem distribuídos de uma forma diferente nessa nova estrutura. O nosso capítulo 6 de planejamento ainda está dentro do PDCA, né, do planejar. Aqui também é um requisito completamente novo. Esse daqui também é um requisito bastante importante, né, um requisito novo, onde a norma chama, né, a questão da mentalidade de risco, né? Então, a gente pensar nos riscos e oportunidades que poderiam ou que precisam ser abordados para que a gente garanta que o nosso sistema de gestão consiga alcançar os objetivos e resultados esperados. O que é risco? Importante a gente lembrar do conceito de risco. O risco é o efeito da incerteza, e este efeito ele pode ser positivo ou negativo. Então, sempre que a gente aborda esses riscos e oportunidades, a gente vai pensar nas consequências, positivas ou negativas, né, nos efeitos desta incerteza. Então, a empresa vai precisar determinar quais são os riscos e oportunidades relacionados ao seu sistema de gestão, ao seu contexto, né, da própria organização, nas partes interessadas e no escopo do seu sistema de gestão. Então, para fazer isso, você vai considerar esses 3 pontos. Aqui é importante a gente salientar que esse requisito ele não se refere a riscos à saúde pública. Riscos à saúde pública, quem aborda são as autoridades sanitárias do país, é a Organização Mundial da Saúde, é a FAO, é o Códex Alimentários, eles se preocupam com as questões de saúde pública. Nós vamos avaliar os riscos para a nossa organização, considerando, então, o contexto da nossa organização, partes interessadas e o escopo do nosso sistema de gestão da segurança de alimentos. A partir daí, nós vamos planejar quais são os riscos e oportunidades que vão precisar ser abordados e quais ações nós vamos implementar para poder gerenciar, para poder tratar estes riscos e oportunidades. Isso nos chama, né, gente, quando a gente faz essa avaliação, nos chama uma avaliação de proporcionalidade, vamos chamar assim, né? Então, que riscos a gente poderia ter, quais são os riscos que para a nossa empresa são significativos, quais não são, quais que precisam ser abordados, que precisam de uma medida específica, de uma ação específica e quais não precisam. Aqui a gente pode citar algumas ferramentas, por exemplo, tem empresa que utiliza ferramentas muito parecidas com o próprio APPCC, de avaliar probabilidade e consequência, né, probabilidade e severidade do evento, da incerteza, do risco. Tem gente que usa a FEMEA, que é aquela ferramenta que é muito comum na indústria automotiva. Tem gente que usa SWOT, né, para levantar a matriz fofa, né, do fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Utiliza, por exemplo, matriz GUT, gravidade, urgência, tendência, para poder classificar qual dos riscos a gente precisa abordar primeiro, qual que precisa ser tratado com mais importância. Existem várias ferramentas para isso. Aqui a gente tem uma recomendação. Vocês podem utilizar a ISO 31000 e a ISO 31010. São 2 normas da família ISO que tratam da parte de gestão de risco e trazem técnicas para tratamento de risco. Então, lá tem uma série de ferramentas, tem toda uma explicação muito mais detalhada de como podemos abordar riscos e oportunidades. Então, é uma recomendação que a gente faz para que vocês possam ter um ponto de partida. Então, é a ISO 31000
e a ISO 31010. Então, essas normas podem ser de interesse para vocês. Então, esse capítulo é um capítulo bem diferente mesmo. E uma vez que eu planejei e estabeleci as ações para poder abordar esses riscos e oportunidades, eu preciso verificar a eficácia dessas ações, ou seja, o quanto essas ações foram adequadas e o quanto elas conseguiram atingir o propósito pretendido, né? Então, se eu estabeleci uma ação para tratar um determinado risco, ela está conseguindo mitigar esse risco ou ela está conseguindo melhorar o meu desempenho ou ela está conseguindo eliminar aquela fonte de risco? É isso que a gente precisa ver quando a gente faz a avaliação de eficácia das ações para abordar os riscos e oportunidades. No nosso 6.2, a gente tem objetivos do sistema de gestão e o planejamento para alcançá-los. Então, assim, já existia objetivos do sistema de gestão na versão 5, porém agora, na versão 2005, da ISO 22000. Mas agora, na versão 2018, ele está muito mais, né, foi ampliado, então ele fala que a gente deve determinar objetivos que sejam consistentes com a política, que eles sejam mensuráveis sempre que praticável, que eles levem em conta requisitos legais e de clientes relacionados à segurança de alimentos, que eles sejam monitorados e verificados, comunicados, mantidos e atualizados. E eu também devo ter informação documentada a respeito destes objetivos. E a norma também pede para que a gente planeje como alcançar esses objetivos. Então, não basta eu estabelecer quais são os meus objetivos, mas eu devo ter um planejamento para alcançar. O famoso plano de ação, 5W2H. Quem vai fazer, quem é o responsável, o que eu vou fazer, por quanto tempo, quem quiser colocar lá quanto custa, para quê, quais são os recursos. Então, é importante que a gente deixe bem claro, né, quais são os resultados, as metas, indicadores relacionados. A gente tem que ter todo um planejamento para a gente conseguir planejar e atingir esses objetivos. Lembrem-se das famosas metas SMART também, né, que a gente fala. Então, metas que sejam específicas, mensuráveis, que sejam alcançáveis, realistas e que sejam estabelecidas dentro de um prazo de tempo, né, um período de tempo. O objetivo não pode ser uma coisa assim ad eterno, que eu não sei quando eu vou concluir, né? Então, muito importante que a gente estabeleça dessa forma. Então, a norma clareou muito essa parte dos objetivos do sistema de gestão. Então, é só para a gente fazer um resumo, né? A gente tem aqui o contexto interno e externo, grupos de interesse, as nossas partes interessadas, a estratégia da própria organização, onde normalmente as empresas definem lá política, missão, visão, valores, definem infraestrutura, os objetivos estratégicos do negócio, os objetivos de segurança de alimentos, quais são as atividades que a gente vai precisar, que resultados a gente pretende alcançar. Aí a gente tem dentro da empresa também a cultura, a competência do pessoal, então os valores, as práticas e os comportamentos para que a gente possa atingir os resultados pretendidos, né? Então esse é só um esquema para a gente poder ilustrar toda essa parte inicial aí do capítulo 4, 5 e 6 da norma. Bastante estratégico realmente. No 6.3, a norma chama o planejamento de mudanças, também já existia na versão 2005, porém na versão 2018 ele foi um pouco ampliado, né? Ele foi esclarecido. Nós devemos planejar e comunicar as mudanças do sistema de gestão, considerando propósito, consequências, a manutenção da integridade do sistema, disponibilidade dos recursos e eventuais locações e realocações de responsabilidades e autoridades, né? Então, muito importante a gente levar tudo isso em conta. Então, as mudanças devem ser realmente planejadas e a gente deve fazer uma avaliação das consequências. Lembrem-se da abordagem dos riscos, né? A mentalidade de risco,
pensem sempre nas consequências, o que a mudança pode trazer de positivo, o que pode trazer de negativo. Que mudanças a gente poderia dizer aqui como exemplo? Em produtos e processos, em pessoal, em equipamento, a norma inclusive fala, né, de planejar e comunicar mudanças de pessoal também, a gente deve considerar mudanças em pessoal. Equipamentos, matérias-primas, legislações, layout da fábrica, enfim, né, a gente tem sempre uma série de mudanças para gerenciar isso, precisa ficar cada vez aí mais redondo para que a gente possa planejar e implementar as coisas de maneira adequada, sem surpresas e sem apagar fogo no final, né? No capítulo 7, olha só, ainda na parte do planejamento do sistema de gestão, a gente tem todos esses requisitos, recursos, competência, conscientização do pessoal, comunicação e documentação. Então, o capítulo sobre controle de documentos e registros, que agora ele chama de informação documentada, veio parar no capítulo 7, não é mais no 4, veio parar no 7. Então, vamos ver do que se trata, né? Em relação a recursos, né, a norma fala dos recursos que a empresa precisa disponibilizar, aqueles que são necessários para o sistema de gestão, considerando a capacidade e as limitações dos recursos internos existentes também, quando necessário buscar recursos externos. Daí a gente coloca aqui para reflexão. O planejamento orçamentário da sua empresa considera a manutenção e melhoria do sistema de gestão? Considera mudanças? Considera todo o planejamento que foi feito para o sistema de gestão? Isso é importante a gente avaliar. Em relação a pessoas, né? Então, aqui ele fala que a organização deve prover, né, as pessoas necessárias para operar o sistema de gestão e que elas sejam competentes. Aqui está aquele requisito que fala da assistência de especialistas externos, que devem ser mantidos contratos, acordos documentados na empresa em relação à responsabilidade, autoridade e competência desses especialistas. Esse item estava no antigo 621 da versão 2005. Agora ele veio parar no 712. 713 ele fala muito pouco, né, de mudanças, enfim, sobre infraestrutura, essencialmente a mesma coisa que já existia no antigo 6.3. Ele só clareou, né, só incluiu uma lista de exemplos de infraestrutura que poderia ser considerada: terreno, edifício, equipamento, transporte e tecnologias de informação e comunicação. Então, as mudanças foram bem pequenas nesse capítulo. No 714, antigo 6.4, também mudou muito pouco o texto, né, em relação ao ambiente de trabalho, mas ele acrescentou uma nota informando que a empresa deveria, né, ou pode ser considerado fatores sociais, psicológicos e físicos quando do estabelecimento do ambiente de trabalho, né? Então, é um esclarecimento deste requisito. No 715, esse requisito também é novo, ele não existia. Então, ele fala sobre elementos desenvolvidos externamente do sistema de gestão. Então, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa desenvolvida fora da organização em relação ao programa de pré-requisitos, análise de perigos, plano de controle de perigos, eu devo utilizar estes elementos de forma... primeiro, tem que estar tudo documentado. Segundo, tem que atender aos requisitos da ISO 22000 e ele deve ser adaptado à realidade da organização pela equipe de segurança de alimentos, né? Então, toda vez que eu uso esses elementos externos, é importante que a equipe de segurança de alimentos assegure que eles vão ser adaptados à realidade da empresa, né? E as informações devem ser mantidas documentadas. O capítulo 716, ele é totalmente novo, pois não existia nada sobre gestão de fornecedores na ISO 22000-2005. Tinha lá na nossa ISO-TS, né, na ISO-TS 22002-1, lá no capítulo 9 ele falava de gestão de materiais adquiridos e de fornecedores, né. Isso veio parar na ISO 22000 também, aqui no capítulo 716. Então, esse requisito ele foi estendido não só para fornecedores de materiais, né? Então, de processos terceirizados, produtos e serviços.
E aí vocês vão perceber no requisito adicional da FSSC, na versão 5, ele tirou esse requisito, essa parte que falava de gestão do prestador de serviço, uma vez que agora ele já está incorporado na ISO 22000, né? Ele só fala da questão, no requisito adicional, ele só fala da questão do laboratório de análises que são relevantes para a validação e verificação da segurança de alimentos, né? Que devem obedecer aos princípios de boas práticas de laboratório, como, por exemplo, ter uma acreditação na ISO 17025. Mas aquele antigo requisito adicional de gestão de serviço, ele veio incorporado dentro da própria ISO 22000, né? E é importante salientar também que uma nova entrada para a análise crítica pela direção é justamente o desempenho dos fornecedores. Esse não era um tema de entrada na análise crítica da direção e agora passou a ser, né? Então, essa é uma mudança importante. Em relação à competência do pessoal, a norma acrescentou, né, que a empresa deve determinar a competência do pessoal, incluindo fornecedores externos que realizam trabalhos sob o seu controle e todo o pessoal que executa qualquer atividade de impacto na segurança de alimentos e no sistema de gestão, né? Então, as pessoas precisam ter essa competência com base em educação, experiência e ou treinamento. Tiraram aquela palavrinha da habilidade, então ficou só treinamento, educação e ou experiência, né? Ele trouxe a equipe de segurança de alimentos para esse capítulo de competência. Antes era lá no 732, nas etapas preliminares do APPCC, e agora ele veio para a parte de competência, né? Então, a equipe multidisciplinar, a equipe de segurança de alimentos, aparece, então, no capítulo 7.2, né? Então, é importante também continuar avaliando a eficácia dos treinamentos e das ações para fornecer a competência do pessoal e a conscientização do pessoal. Então, a norma também abriu no 7.3, deixou um pouco mais específica essa questão de competência do pessoal, onde o pessoal deve estar consciente da política, dos objetivos relacionados à sua atividade, da sua contribuição ao sistema de gestão, os benefícios do sistema de gestão implementado e de sua melhoria contínua e as implicações das não conformidades, né? Então, agora as pessoas precisam aprender a pensar nas consequências das não conformidades. Isso, olha lá, mentalidade de risco, a gente pensar nas consequências das nossas ações, pensar nas consequências das situações que acontecem na empresa. Então, esse capítulo é um capítulo também novo, né? Ele não tinha muito sobre conscientização antes. Comunicação, essencialmente, é a mesma coisa que tinha antes, no antigo 5.6 da versão 2005, ele veio parar no 7.4. Então, a única mudança mais relevante em relação à comunicação é que ele deixou claro que a empresa deve definir o que será comunicado, quando será comunicado, a quem será comunicado, como vai comunicar, quem comunica e por aí vai. Então, é necessário ter digamos assim, um planejamento das comunicações. Então, deixar claro quem fala o que para quem, em que momento, quem é o responsável, quem vai receber a informação, que informação eu vou comunicar. Em relação, então, à comunicação externa, continua sendo requerida a manutenção dos registros de comunicação externa, né, informação documentada sobre comunicação externa, com as partes interessadas relevantes, e comunicação interna, ele também deixou claro aqui que pessoas devem comunicar para a equipe de segurança de alimentos aquelas mudanças no sistema de gestão para que seja feita uma avaliação pela equipe e para que as mudanças sejam efetivamente implementadas de forma planejada e adequada. Então, em relação à comunicação interna, não houve nenhuma grande mudança.
Informação documentada, então, veio para no capítulo 7.5, era o antigo capítulo 4.2, né, de gestão da documentação, ele veio para aqui. Agora a gente usa o termo informação documentada, que se refere tanto a procedimentos, instruções de trabalho, quanto às evidências, que são os nossos registros, né? Então, quando a norma fala em manter, estabelecer informação documentada, ela está se referenciando basicamente a procedimentos, instruções de trabalho, especificações, documentos de forma geral. E quando ela fala reter informação documentada, ela está se referenciando essencialmente aos nossos registros, aquilo que a gente usa para evidenciar um resultado, evidenciar que uma atividade foi realizada, né? Então, aqui ele deixou mais claro que a gente deve considerar requisitos legais de clientes para estabelecer a documentação, né? E importante salientar que o famoso procedimento documentado para controle de documentos e registros, ele já não é mais obrigatório. Ah, mas eu já tenho na minha empresa. Pode manter, mas ele não é mais obrigatório, tá? Então, essa acho que é a principal ponto aqui de documentação nesse sentido. Capítulo 8, que é a parte da operação, executar. A gente teve a inclusão aqui do capítulo 8.1, ele deixou mais claro, né, que a empresa deve planejar, implementar, monitorar, manter e atualizar os processos necessários para a fabricação de produtos seguros e para implementar as ações para abordar os riscos e oportunidades específicos, né? Então, ele trouxe aqui para nós riscos e oportunidades também relacionados a operação em si, né? Então, tem que ter um planejamento para poder abordar e implementar essas ações para riscos e oportunidades. Mudanças planejadas devem ser controladas e as mudanças indesejadas ou não planejadas devem ser avaliadas em relação às suas consequências e a empresa deve tomar medidas para mitigar ou reduzir qualquer efeito adverso quando a gente tem uma mudança não planejada ou uma mudança indesejada. E aqui devemos incluir no nosso planejamento operacional os processos terceirizados, daí fazer um link lá com aquela parte de gestão dos prestadores de serviço, fornecedores de produtos, processos e serviços. Aqui, né, parte do PDCA, a gente já mostrou lá no início, continua incluindo, né, os 7 passos, os 12 princípios, né, os 12 passos no total e 7 princípios do Códex, do APPCC, o racional continua essencialmente o mesmo, e a parte de planejamento de mudanças e controle dos processos terceirizados, né. Então, isso é parte do nosso PDCA aqui. Programa de pré-requisitos, a principal mudança foi em relação à inclusão ali, né, de consideração sobre a ISO-TS, antes não fazia nenhuma referência à ISO-TS, e naquela lista de programa de pré-requisitos a serem implementados foi incluída a parte de aprovação de fornecedores e informação ao consumidor. Então, teve um rearranjo do antigo 723, da versão 2005, ele veio parar no 8.2, né, no 8.2.4, aquela listinha dos pré-requisitos. Em relação à rastreabilidade, ele saiu do final do capítulo 7 da versão anterior, do 7.9, e veio parar no 8.3. Né? Então, no planejamento do nosso sistema de rastreabilidade, a gente vai incluir o retrabalho e os registros devem ser retidos por, no mínimo, o tempo de vida útil do produto. Né? Então, pelo menos pela validade do produto, a gente deve guardar a documentação relacionada à rastreabilidade. Também foi colocado um requisito sobre verificação e comprovação da eficácia do sistema de rastreabilidade. Né? Então, a gente vai ter que fazer um simulado, um exercício de rastreabilidade na empresa. E tem uma nota também dizendo sobre essa verificação da eficácia, que pode incluir a reconciliação das quantidades dos lotes de produto final e de materiais. No 8.4, né, a prontidão e resposta à emergência, ele saiu do capítulo 5, veio parar no capítulo 8, continua sendo responsabilidade da direção.
A palavra acidente foi alterada para incidentes. E agora ele requer informação documentada, então requer lá manter e estabelecer uma informação documentada, um procedimento para isso, e realizar testes do nosso procedimento de prontidão e resposta à emergência, que o pessoal também conhece como gestão de crise, né? Então essa foi a principal mudança. Em relação ao controle de perigos, a competência da equipe de segurança de alimentos, né, que estava lá no início das etapas preliminares, foi parar lá no 7.2, na competência. Características das matérias-primas, o antigo 7331, a única mudança é que ele incluiu agora a fonte animal, mineral ou vegetal. Então, aquela antiga origem foi aberta em duas origens. Uma que é a fonte, né, a origem animal, vegetal, mineral, e a outra que é a procedência geográfica, local de origem do material. Características do produto final, foi adicionado o termo método de entrega do produto final. No fluxograma, né, foi incluído alguns detalhes nas entradas e saídas do fluxograma. Por exemplo, antes ele não falava que a gente deveria incluir as utilidades como entrada ali no fluxograma, ingredientes, etc. Agora deixou mais claro, né? E a verificação em loco aparece num outro tópico, mas continua sendo a mesma coisa de antes. No 85153, esse é um requisito novo, então a descrição das etapas do processo e medidas de controle aumentou muito mais, né? Então aqui a gente tem que descrever agora layout das instalações, descrever equipamentos de processo, materiais de contato, coadjuvantes de tecnologia e fluxo de materiais, né? Antes era só PPRs, parâmetro de processo e medida de controle, agora a gente inclui tudo isso daqui, né? Então, todo esse quadro aqui agora faz parte da descrição dos processos e do ambiente de processamento. E a gente deve considerar as variações de mudanças sazonais e características de turno também. Então, é importante a gente levar tudo isso em conta. Acho que essa é a principal mudança que as empresas vão precisar revisar na descrição dos processos. Depois, na análise de perigos, né, deixou mais claro em relação à identificação do perigo em níveis aceitáveis para se considerar registros históricos, dados científicos e requisitos estatutários, regulatórios e de clientes. Na avaliação de perigo, ele tirou a palavra, né, medidas de controle para eliminação do perigo, e ele falou prevenção e redução a níveis aceitáveis, né? Então, não tem mais eliminação de perigos, ele tem prevenção ou evitar, né, o perigo ou reduzir a níveis aceitáveis. Aí, em relação a PPRO, ele incluiu que a gente deve definir um critério de ação para cada PPRO. O critério de ação é a especificação ou parâmetro que a gente vai monitorar no PPRO, né? Então, aqui ele deixou mais claro em relação à nossa abordagem sistemática para classificar as medidas de controle. Então, a gente vai ter que pensar também na viabilidade de se estabelecer limite crítico ou critério de ação e correções apropriadas. Então, os limites críticos são sempre mensuráveis no PCC e o critério de ação do PPRO pode ser mensurável ou observável. Requisitos para metodologia de validação e comprovação da capacidade da medida de controle de alcançar o controle do perigo. Então, a nossa validação, metodologia dela tem que estar totalmente documentada. Ela veio parar aqui nesse capítulo de validação, né, logo depois da análise de perigos. Né. E o nosso PPRO e o nosso PCC, agora ele se chama Plano de Controle de Perigos. Né. Antes a gente tinha o PPRO e a gente tinha o Plano APPCC, que era o nosso PCC. Agora ele chama, né, essas duas medidas de controle, o PPRO e o PCC, eles vão ser gerenciadas, administradas por meio do Plano de Controle de Perigos. Bem parecido com o que era do APPCC antes, né? Então, também definir monitoramento, limite crítico de PCC, critério de ação para PPRO, as ações corretivas, né? Então, é importante que no nosso plano de controle de perigos, né, inclua tanto o nosso PCC quanto o nosso PPRO.
né? Então, aqui, em relação ao monitoramento, ele deixa bem claro, né, os requisitos de monitoramento se aplicam tanto a PCC quanto para PPRO. PPRO, eu preciso de métodos de verificação ou medições e observações confiáveis, no lugar de métodos de calibração, que isso era aplicável apenas a PCC e agora também entrou para PPRO. E também é importante que também tenhamos ações planejadas quando não são cumpridos os critérios de ação do PPRO. Vocês se lembram que o requisito de tomada de ação em caso de desvio de limite crítico era aplicável basicamente só a PCC, e agora ele deixa claro para o PPRO também, né? Então, limites críticos mensuráveis para PCC, critérios de ação mensuráveis ou observáveis para PPROs. Em relação à atualização do plano de controle de perigos, não teve nenhuma grande mudança, era o antigo 7.7. Então, mudança só nas palavras, né? Então, a gente deve manter a atualização das etapas preliminares, PPRs e plano de controle de perigos sempre que tiver mudanças, né? Controle de monitoramento e medição, 8.7 é o nosso antigo 8.3, que é a parte da calibração, né? Então, ele só trouxe para nós aqui um esclarecimento em relação à calibração, né, de métodos e equipamentos relacionados aos programas de pré-requisito e ao plano de controle de perigos. Então, deixou claro o escopo dessa parte de controle de monitoramento e medição. E também trouxe um pouco requisitos sobre validação de softwares que são usados em monitoramento e medição. O 8.8, ele fala sobre o planejamento da verificação e a avaliação, né, a análise dos resultados da verificação. E o que ele incluiu foi que as atividades de verificação devem ser conduzidas por uma pessoa diferente daquela que realiza os monitoramentos, né? Então, deixou claro que eu não posso, a mesma pessoa que faz o monitoramento vai fazer a verificação, tem que ser uma pessoa diferente. E a aplicação de ações corretivas em caso de não atendimento a algum requisito ou alguma especificação quando estiver aplicando as atividades de verificação. No 8.9, que é a parte de controle de não conformidades de produto e processo, então não conformidades voltadas à operação, ele deixou claro, né, em relação a correções para critérios de ação não atingidos no PPRO, devemos continuar mantendo e retendo informação documentada, então manter toda a sistemática de como eu faço a correção e o registro das correções. A ação corretiva incluiu não conformidade em inspeções regulamentares, né, então de autoridades regulamentares e reclamações dos consumidores, rever pendências e ações para garantir que as conformidades não recorram, né, então atuar sobre a causa raiz das não conformidades. No tratamento de produtos potencialmente inseguros, ele deixou claro que desvios em PPRO, se eu tenho informações que ainda demonstram que, apesar do desvio, o meu produto ainda atende o nível aceitável dos perigos, eu posso liberar aquele lote. Produtos que são derivados de um PCC, onde o limite crítico foi excedido, ele é um produto potencialmente inseguro e eu só tenho 3 formas de tratá-lo. Primeiro, eles vão ser ou reprocessados ou destinados a um uso não alimentício, né, então fora da cadeia produtiva de alimentos, ou eles vão ser destruídos, descartados, né? Então, produtos que são derivados de desvios em PCC, eu só tenho essas 3 alternativas. Ou eu reprocesso para tirar o perigo, remover o perigo, eu quero dizer, trazê-lo ao nível aceitável, ou eu destruo, ou eu destino a uma utilização não alimentícia. Recolhimento recall, não teve nenhuma grande mudança, continua sendo requerida informação documentada, a alta direção continua sendo envolvida, continua tendo que fazer a parte das simulações, né, a verificação da eficácia, né? E na ISO-TS, lembrando que o recall, o recolhimento, é a retirada de produtos não conformes do mercado, né? Então, ampliou tanto para o consumidor quanto para o mercado em geral, né? Para o meu cliente, recolhimento de cliente. Na avaliação de desempenho, então, no check, né? A gente
A norma trouxe um capítulo de monitoramento, medição, análise e avaliação. Então, a empresa vai determinar o que ela vai monitorar, quando, como, o que vai ser medido e como que os resultados vão ser analisados e avaliados. Incluir, então, medições, monitoramento e verificação no plano de controle de perigos, auditorias internas e externas, para poder avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. O nosso antigo 843, que era o análise das atividades de verificação pela ESA, veio parar nesse capítulo. É um capítulo de check, né? Eu estou verificando, eu estou analisando os resultados da verificação para avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. E aqui também vou reter informação documentada. 9.2, auditoria interna, não teve grandes mudanças, a não ser que o programa de auditoria interna, então, ele vai considerar mudanças no sistema de gestão e resultados do controle de monitoramento e medição. Então, essas informações devem ser usadas no planejamento da auditoria interna. Os resultados da auditoria interna devem ser informados para a equipe de segurança de alimentos e aos gestores relevantes. E o objetivo das auditorias internas é determinar se o sistema cumpre com a intenção da política e dos objetivos, né? Então, isso deve fazer parte do processo da auditoria. O auditor interno precisa verificar se o sistema de gestão da empresa cumpre com a política e com os objetivos, né? Então, isso é uma saída esperada, uma conclusão em relação a isso, é uma saída esperada da auditoria interna. Análise crítica pela direção saiu do capítulo 5, veio parar no capítulo 9, então também é um check, né, um C do PDCA. Houve uma mudança nas entradas, né, então foi incluída algumas entradas diferentes, por exemplo, resultados do monitoramento e medição, entrou a parte de desempenho do fornecedor, entrou a parte de contexto da organização, as ações para abordar riscos e oportunidades como entradas da análise crítica pela direção. E em relação aos resultados, as saídas, né, elas foram modificadas para incluir também, né, então foi incluída ação e decisão específica relacionada às oportunidades de melhoria contínua, atualização e mudanças no sistema de gestão, né. Então, foi remodelado aqui a sistemática da análise crítica pela direção, mas na prática o que muda realmente são as entradas, né, e as conclusões finais. Mas a sistemática em si continua sendo essencialmente a mesma. Em relação à melhoria, a gente tem no capítulo 10, então, não conformidades e ação corretiva do sistema, né, então um requisito que antes só existia no capítulo 7.10, na versão 2005, agora ele veio parar no capítulo 10, e aqui ele trata de não conformidades do sistema como um todo, né? Então, aqui ele fala muito sobre avaliar, né, determinar se podem ou não ocorrer não conformidades similares ou potenciais. Então, para a gente pensar em ações preventivas, pensar em riscos e pensar na abrangência das ações que a gente implementa para tratar não conformidades de forma geral, né, sistema, né, de forma geral, organizacional, sistemática. 10.2, melhoria contínua. A única coisa que foi acrescentada foi incluído a pertinência e adequação do sistema de gestão, né? Então, essencialmente o requisito é o mesmo, não teve grande mudança, e na atualização do sistema de gestão a gente também teve uma pequeníssima mudança no texto, mas a sistemática da atualização no 10.3 é essencialmente a mesma que a gente conhece hoje na versão 2005. Em relação aos prazos, vamos lá, isso daqui é bem importante, então vamos lá. A FSSC publicou a versão 5, acho que foi no último dia de maio, né? Então a gente considera junho, mas foi no último dia de maio, ela publicou a versão 5. Vocês já podem baixá-la no site da FSSC. Auditorias, vamos lá aqui, ó. As auditorias do esquema na versão 4.1 serão permitidas até 31 de dezembro de 2019. 1º de janeiro de 2020, versão 5 para todo mundo. Não importa qual é a auditoria do ciclo que você vai estar, se vai ser recertificação, se vai ser primeira manutenção, segunda manutenção. 2020, todo mundo já vai passar para a versão 5, né? Então, as auditorias vão acontecer nas empresas já na versão 5. E os certificados na versão 4.1, eles são válidos somente até 28 de junho de 2021.
Então, a partir de 29 de junho de 2021, nenhum certificado versão 4.1 será válido. Então, não adianta mostrar para cliente, não adianta dizer que tem certificação na versão 4.1, porque ela não será mais aceita. E em janeiro desse ano, a FSSC publicou um documento desse número aqui, 2287449, com os requisitos para o upgrade, né, o processo de upgrade para a versão 5 da FSSC 22000. Eram essas, então, as principais mudanças. A gente focou essencialmente na ISO 22000, que é mesmo a principal mudança, é o que vai mexer com as empresas. E agora, então, eu vou passar a palavra para o Vinícius para a gente começar a nossa rodada de perguntas. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa tarde, Camila. Muito obrigado por toda essa experiência que nos passou e por toda essa atualização, né, sobre esse tema. Nós temos aqui uma pergunta da Júlia, que ela está perguntando, para determinar os riscos, podemos utilizar o método SWOT? Oi, Júlia. Sim, o método SWOT é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para identificar os riscos, sem dúvida nenhuma. A gente pode utilizar, sim, essa ferramenta, é uma que é bastante comum. Como eu tinha dito anteriormente, vocês podem usar a ISO 31000 e a ISO 31010, que traz as técnicas de abordagem de riscos e oportunidades. Então, é bem interessante. Lá tem uma das metodologias que aparece, inclusive, referências ao SWOT também. Então, sim, é uma ferramenta que é possível de ser utilizada. Camila, no item de 4.1, entendendo o contexto, a organização e seu contexto, ele cita que você deve analisar criticamente fatores ou condições positivas e negativas. Qual seria um exemplo de condição positiva e um de condição negativa? Bom, eu gosto de usar uma palavrinha que um colega meu usa muito em treinamento, que é a palavra pastel. Então, quando a gente pensa em contexto interno, externo, a gente pensa pastel, né? Então, a letra P é político, o A é ambiental, o S é social, o T é tecnológico, o E é econômico e o L é legal, né, de legislação. Então, assim, em relação a um exemplo de contexto de organização, né, um fator que seja positivo ou negativo, aí, assim, a gente pode pensar, por exemplo, uma empresa que está localizada, vamos pensar na localização da empresa, ela está localizada próxima a São Paulo. Então, ela tem como, por exemplo, fator positivo a proximidade do principal centro consumidor, dos produtos dela, facilidade de obtenção de mão de obra qualificada, facilidade de transporte. Aí um fator que poderia ser negativo, por exemplo, aí a gente já tem questões de pouco espaço físico para ampliar a empresa. Vamos aqui pensar, né? Eu tenho um terreno que tem uma limitação, muitas vezes a empresa já está no seu tamanho máximo, né? Já ocupa o terreno como um todo e ela não tem capacidade de ampliação das instalações físicas. Isso seria, por exemplo, um fator negativo. A gente pode pensar em competência do pessoal, a gente pode pensar em localização da empresa, a gente pode pensar em fatores tecnológicos, como, por exemplo, projeto sanitário de equipamentos. A gente tem, os nossos equipamentos, eles atendem na íntegra ao projeto sanitário de equipamentos ou não, eles podem ser um calcanhar de Aquiles para a minha empresa, sim ou não. Então, é pensar em todos esses aspectos, esses fatores que poderiam trazer algum tipo de impacto no nosso sistema de gestão, o que poderia afetar os nossos resultados de segurança de alimentos. Então, lá no 4.1, a ideia é que a gente faça um levantamento desses fatores internos e externos, considerando lá o cenário político, econômico, legal, ambiental, social, tecnológico, etc. Ok? Obrigado, Camila. A Graziane nos pergunta
sobre sobre o requisito 8.2, que trata de aprovação de fornecedores e informação ao consumidor, pois ele já não estava no programa de pré-requisito anteriormente? Nesse caso, esses dois itens específicos, né? Então, aprovação de fornecedores e informação ao consumidor, eram dois itens que na ISO 22000-2005, lá no capítulo 723, não incluía essas duas coisinhas. Esses dois tópicos não eram incluídos antes. Eles não existiam na versão 2005 da ISO, mas apareceram na versão 2018 da ISO 22000, ok? Agora, quem já trabalha com a ISO TS, a ISO TS 22002-1 já trazia isso dentro dela, né? Então, a ISO TS ela já traz esses requisitos. Quem não trazia antes era a ISO 22000-2005. Então, se você for no capítulo 723 da ISO 22000-2005, você vai ver lá na listinha dos programas de pré-requisito a serem considerados que não aparecia essa parte de aprovação de fornecedores e não aparecia a parte de informação ao consumidor. Então, essa que foi a inclusão agora na nossa versão 2018 da ISO. Legal, Camila. Uma outra pergunta aqui, da Graziane também. Quando recebemos de nossos fornecedores estudos baseados em histórico para justificar a não realização de análise para perigos, por exemplo, metais, pesticidas, etc., podemos aceitar baseado no requisito 8.2.3? O requisito 823 é o requisito do... agora eu já vi, Graziane, desculpe. O requisito 853 é o da análise de perigos, né? Então, assim, vocês vão precisar, né, coletar informações de uma determinada matéria-prima, vocês vão ter que avaliar os perigos relacionados a ela, né? Então, eu tinha entendido aqui da sua pergunta que estudos são baseados em histórico para não realização de análise de perigos. Na realidade, você quis dizer a análise laboratorial dos perigos, né? Aí precisaria entender quais são as evidências que esses fornecedores têm para mostrar para vocês que eles têm realmente um controle efetivo sobre esses perigos, para que vocês sejam dispensados de realizar uma análise no produto. Você precisa avaliar isso, né? Então, isso sempre vai ser avaliado, sempre vai ser analisado. Se a probabilidade de ocorrência ou não desses perigos é alta ou baixa, aí é uma outra história, mas a gente sempre tem que avaliar. Então, assim, precisa entender que tipo de histórico que tem, precisa entender que tipo de evidência que tem. Lembre-se, mentalidade de risco. Se eu não tenho evidência, se aparece algum problema, o que eu faço? Né? Então, análises laboratoriais que a gente usa para monitorar, por exemplo, metal pesado, pesticida, que a gente faz uma vez por ano, por exemplo. Né? Será que é uma frequência suficiente? Será que a amostragem que a gente faz é suficiente? E se der positivo, o que eu faço? Então, esses riscos a gente deve abordar, esse tipo de coisa a gente deve pensar. É por isso que a norma trouxe essa abordagem de riscos e oportunidades. Isso é muito importante, tá? Então, é importante que a gente considere sim, mas a gente precisa ter evidências desses controles, certo? Espero ter explicado melhor sobre esse ponto. Muito obrigado, Camila. Lembrando que todas as perguntas elas serão respondidas e encaminhadas no link após o término do webinar nos próximos dias. Bom, chegamos ao fim do nosso webinar. Gostaria muito de agradecer a Camila, que nos dispensou um pouco do seu tempo, né, para compartilhar suas experiências sobre esse tema importante. E gostaria de agradecer muito pela participação de todos. Em nome da INSS, nosso muito obrigado
participação. Nós também convidamos vocês a participarem dos próximos webinars, que estaremos falando sobre outros temas. E muito obrigado e desejo a vocês um bom final de semana, aí, que já estamos na quarta-feira, e uma ótima tarde. Muito obrigado.